Boa tarde a todos vocês que fazem este percurso conosco, acompanhando a Evangelii Gaudium, esta exortação apostólica maravilhosa e profética do papado, do começo do ministério do Papa Francisco. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria podermos estar aqui mais esta sexta-feira, mais essa tarde, podermos partilhar juntos a alegria do Evangelho e como é que cada um de nós podemos experimentar e contribuir para que esta alegria alcance a todos aqueles que são batizados, que conhecem a Jesus, mas também a todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Então, é uma grande alegria poder estarmos reunidos. Esse é o nosso segundo programa. Nós vamos ter ainda um terceiro programa em que nós vamos poder partilhar juntos e acompanhar esse percurso sobre esta exortação apostólica. Então, eu vou recapitular com vocês aquilo que nós vimos no primeiro episódio da Evangelii Gaudium. Eu fiz com vocês uma explanação e depois uma introdução sobre esta exortação e o seu objetivo. Só lembrando que a Evangelii Gaudium ela foi escrita, ela é fruto do sínodo sobre a evangelização que aconteceu de 2012 a 2013. Ela foi publicada em novembro de 2013, sendo que o Papa Francisco começou o seu ministério em março de 2013. Então ele estava no início do pontificado e ele vai dar praticamente um documento profético, porque ele vai revelar nesse documento muito daquilo que depois ele vai desenvolver e que ainda hoje está desenvolvendo na igreja, mas ele já dá aqui um compêndio, ele reúne tudo aquilo que ele tem no coração dele como Papa, assumindo esse ministério, assumindo essa função de Pedro na igreja e com uma visão muito ampla, muito próxima, muito realista, mas também muito simples e ao mesmo tempo profunda. O Papa nos dá a profecia de todo o seu pontificado e também uma profecia de como nós cristãos, discípulos missionários, batizados, devemos viver o Evangelho no tempo de hoje, na nossa geração atual, na nossa cultura atual. Então, é esse percurso que agora eu vou fazer com vocês. Nesta sexta, nós vamos abordar e aprofundar os capítulos 1 e 2 da exortação e depois, no último programa, vamos abordar os capítulos 3, 4 e 5. Então, prepara aí o seu caderno, pega a sua exortação, prepara o seu marca-texto, a sua caneta, vamos tomar notas e anotar tudo aquilo que o Espírito Santo for te falando, tudo aquilo que o Espírito Santo for te exortando. Eu confesso a vocês que, para mim, está sendo um grande desafio fazer esse percurso em 3 programas e 2 mais focados nos capítulos, porque a Evangelii Gaudium ela é riquíssima, ela é profundíssima, ela é belíssima. Eu poderia aqui colocar inúmeras palavras, mas nós não temos tempo. E eu vos exorto, eu vos aconselho a aprofundarem ponto por ponto, parágrafo por parágrafo, porque ela tem a beleza, a simplicidade, a profundidade de nos tocar pessoalmente, nos tocar de forma eclesial. Ela nos fala pessoalmente e nos exorta pessoalmente no nosso comportamento como cristão, como missionário, como consagrados, como batizados, mas também de forma eclesial, como comunidade, como grupo de oração, como paróquia, enfim. Então, é de uma riqueza, eu não tenho palavras, mas vamos aprofundando os capítulos e aí vocês vão poder acompanhar. E eu peço, de verdade, envia a sua ação de graças, as suas questões, as suas dúvidas, daquilo que o nosso Senhor foi te trabalhando ou daquilo que te surgiu como questão a aprofundar esse documento belíssimo da igreja. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2, eles vão tratar sobre os seguintes temas, né? O capítulo 1 é sobre a transformação missionária da igreja e o capítulo 2 é sobre a crise do compromisso comunitário. Eu tive que, para não ler tudo aqui com vocês, porque nós não vamos conseguir abordar os inúmeros pontos que o Papa aborda, eu tentei concentrar pontos chaves e a partir daí ter chaves de leitura para que você depois possa fazer esse trabalho de aprofundamento minucioso na exortação.
O capítulo 1, sobre a transformação missionária da igreja, ele possui 30 números, ele vai do 19 ao 49. E aí eu fui abordando alguns pontos chaves que a exortação, o Papa já dá, e a exortação já deixa sublinhado esses pontos, para que isso possa nos ajudar. O primeiro ponto dentro do capítulo sobre a transformação missionária da igreja é a igreja em saída. Depois o Papa vai falar sobre a conversão pastoral que é necessária, que a evangelização deve partir do coração do evangelho, é o ponto 3. A missão, ela se encarna nas limitações humanas, é o ponto 4. E depois, no ponto 5, a igreja é uma mãe de coração aberto. Então esses são os pontos aí que estão dentro do capítulo 1, e nós vamos abordar um pouquinho algumas coisas chaves dentro destes pontos. A primeira coisa é que o Papa já começa dizendo, logo no capítulo 1, que ele não ignora que os documentos hoje da igreja, eles não suscitam o mesmo interesse que antes. O documento é lançado, o Papa começou o seu ministério, todo mundo queria saber o que esse Papa, como ele pensava, o que ele pensava sobre a igreja, as situações do mundo atual, como ele via as coisas. Então, o documento foi lançado e todo mundo começou a ler o documento. Começaram a se fazer muitos resumos, reuniões, encontros com esse documento, mas depois o Papa vai dizer, eu sei que depois esses documentos acabam sendo rapidamente esquecidos. Fala a verdade, quantas vezes você volta a esse documento para preparar talvez o teu grupo de oração, o teu encontro pastoral, ou para você mesmo poder renovar o teu ardor missionário? Nós não temos esse hábito, e o Papa começa dizendo isso. Então, ele vai lembrar que é necessário, ele vai sublinhar que ele vai dar um conteúdo programático que vai ter consequências importantes. Então ele já avisa, eu já vou deixar aqui na exortação, na Evangelii Gaudium, um conteúdo, um programa que nós devemos viver como igreja. Eu espero que todas as comunidades se esforcem por atuar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária, e que não pode deixar as coisas como estão. Neste momento, não nos serve uma simples administração. Constituamos-nos em estado permanente de missão em todas as regiões da terra. E aqui, eu quis frisar esse ponto, esse é o número 25, dentro do capítulo 1, porque essa frase ela é muito chave. Constituamos-nos em estado permanente de missão em todas as regiões da terra. É chave por quê? Porque todos os capítulos, o Papa vai falar, precisamos sair de um estado de preservação ou conservação da fé. Porque isso não funciona mais, isso não atrai ninguém, isso transforma a nossa vida de igreja em uma vida parada, sem alegria, sem vida, sem dinamismo e que não resolve as coisas. Nós apenas diagnosticamos problemas, mas não fazemos nada. É preciso reagir, é preciso sair em missão. Esse é a meta principal e urgente de todos os batizados. E o Papa vai fazer questão de dizer, não é a missão do padre, do consagrado, daquele que está mais à frente lá da comunidade paroquial, é de todos aqueles que são batizados. Então, o Papa já chega dizendo, logo no primeiro capítulo, logo no começo, que esse documento, ele vem nos sacudir, ele vem nos tirar da nossa paralisia missionária, nossa paralisia de batizados, e ele vai mostrar aqui no detalhe, em todas as dimensões da nossa vida e do mundo, como é que nós podemos sair. Esse aspecto da saída vai ser abordado logo no primeiro ponto, dentro do capítulo 1. Ele vai usar uma expressão, a dinâmica do êxodo e do dom. Eu gostei muito dessas palavras, eu gosto de palavras-chave. Isso nos ajuda a compreender e a gravar e aprofundar depois os conteúdos. Anota isso, a dinâmica do êxodo e do dom. Eu acho que isso é terapêutico, não só para a nossa vida de igreja, mas o Papa vai dizer aqui que a vida de igreja não é só quando nós estamos na igreja, né? Então isso é terapêutico para a nossa vida de cristãos. E a nossa vida de cristãos, ela está em todo lugar, porque nós estamos em todos os lugares. Então, a nossa vida de trabalho, a nossa vida familiar, a nossa vida com os irmãos, a nossa vida quando estamos a sós, a nossa vida, enfim. Essa dinâmica do dom, de se dar aos outros, essa dinâmica de sair de si.
E o Papa então vai dar exemplos, ele começa com exemplos bíblicos, ele vai dar exemplo de Abraão, que recebeu o chamado de Deus, sai da tua terra, da tua parentela, ele vai para a terra que eu te mostrarei. Ele vai dar exemplo de Moisés, que teve que fugir do Egito, mas depois teve que voltar, teve que sair da sua vida escondida ali de pastor de ovelhas e teve que dar a cara a tapa, teve que voltar ao Egito para poder libertar o povo de Deus. Ele vai dar exemplo de Jeremias, que o Senhor vai dizer assim, tu irás aonde eu te enviar. Ele vai dar exemplo de Isaías, que vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o Senhor questiona, quem eu hei de enviar? Quem irá por nós? Isaías que responde, Isaías capítulo 6, e os evangelhos, que está o tempo inteiro presente, esse ide, né? E o fim, a maioria dos evangelhos tem essa palavra, esse envio, ide por todo mundo e anunciai o evangelho a todas as criaturas. Então essa ordem, esse imperativo que está na vida evangélica, na vida de discípulos, na vida daqueles que seguem a Cristo. Então, nós não devemos ser cristãos de conserva, ter uma fé de conserva, ter costumes de conserva, mas devemos estar nesse dinamismo do êxodo, da saída e do dom de doar a nossa vida. Ele vai usar uma frase muito interessante, a intimidade da igreja com Jesus, e aí você pode pensar na imagem da igreja como esposa, e Jesus é o esposo, então a intimidade da esposa com o esposo é uma intimidade itinerante. Quer dizer, a intimidade da esposa com o esposo não se dá de forma acomodada, paralisada, fechada, ele vai usar uma expressão retraída, fechada sobre si mesmo, mas se dá, é itinerante, é a caminho. E aí ele vai nos explicar todo o processo de libertação que nós precisamos viver. Então ele vai usar algumas palavras famosas que se tornaram depois expressões muito utilizadas na igreja, ele vai usar a expressão primeirear. E ele vai dizer, é preciso primeirear, é preciso envolver-se, é preciso acompanhar e a partir daí vamos frutificar e festejar. Então eu vos peço, leiam o número 24, que ele vai falar que a igreja em saída é a comunidade de discípulos missionários que primeireiam. Irmãos, esse número é lindíssimo, ele é grande, mas ele é muito lindo e ele vai introduzir toda essa ideia que o Papa começa a desenvolver, essa dimensão que o Papa começa a desenvolver sobre a necessidade de primeirear. E ele vai dar esse programa. Primeirear quer dizer, eu não vou ficar esperando, eu não vou ficar achando que são os outros, que é o padre, ou que é o bispo, ou que é o Papa que vai mudar o mundo, ou que vai fazer alguma coisa. Cada um de nós temos esse dever de primeirear. O que eu posso fazer? Senhor, o que queres que eu faça? Depois, envolver-se. O Papa vai falar isso muitas vezes. Às vezes ele vai dizer assim, a igreja precisa perder o medo de sujar as mãos, de ir às periferias. Então, envolver-se. E ele vai tocar nesse desafio que a cultura de hoje tem de se envolver, de se comprometer. E isso afeta toda a nossa vida. Os sacramentos, os matrimônios, a relação com as pessoas, a vida familiar, a vida de comunidade, as vocações, porque hoje, cada vez mais, temos medo de nos envolver. Acompanhar, é preciso ter paciência para fazer o passo a passo na evangelização, com as pessoas, com a sociedade, conosco mesmos, com as famílias, é preciso acompanhar e depois frutificar, tudo isso vai gerar frutos e festejar. O sentido da festa cristã, o sentido da alegria, o sentido da unidade, da fraternidade, que é um dom do Espírito Santo quando nós não nos escondemos de oferecer a nossa vida, de sair de nós mesmos e de nos doar. Depois ele vai dizer que para isso é preciso que o trabalho pastoral haja uma conversão. Então ele vai dizer lá no número 27, eu sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se torne um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual do que à autopreservação. Olha só que impressionante essa palavra. No número 33 ele vai dizer, a pastoral em chave missionária, uma pastoral missionária e não a pastoral de autopreservação, exige o abandono de um cômodo critério. Mas sempre se fez assim? Por que vamos mudar alguma coisa? Convido todos a serem ousados e criativos e repensarem seus objetivos, suas estruturas, seu estilo,
seus métodos evangelizadores. Depois ele vai dizer que é preciso partir do coração do evangelho. No número 35, ele vai falar: uma pastoral em chave missionária não está obcecada pela transmissão desarticulada de uma imensidade de doutrinas. Não é só transmitir conteúdo. O anúncio, ele deve se concentrar no essencial, no que é mais belo, no que é mais importante, no que é mais atraente. Quer dizer, ao invés de falarmos e enumerarmos doutrinas sobre a vida na comunidade ou a vida na igreja, por que não nos fazermos igreja, não nos fazermos comunidade, não nos reunirmos para mudar uma realidade de um irmão, para amarmos aquele que é mais isolado ou excluído, transformarmos em atitudes para anunciarmos o que é essencial e atraente e necessário. Então ele vai dizer, se fizermos assim, a proposta vai ser simplificada, sem perder a profundidade e a verdade, sem deixar de ser convincente e radiante. Impressionante. No número 4, ele vai dizer, a missão se encarna nas limitações humanas. Esses pontos, irmãos, são preciosíssimos. Número 44, número 45. Eu vos dou esses números, mas leiam o capítulo inteiro. Mas esses números são muito importantes. Ele vai dizer assim, quando ele vai falar que os confessionários não devem ser lugares de tortura, porque ele vai falar sobre as limitações humanas, a evangelização e a missão, ela vai se encarnar a partir das nossas pobrezas. E ele vai dizer assim, um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas, número 44, pode ser mais agradável a Deus do que uma vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. A todos deve chegar a consolação e o estímulo do amor de Deus que salva, que opera misteriosamente em cada pessoa, para além dos seus defeitos e para além das suas quedas. Depois ele vai dizer, procurar e comunicar cada vez melhor a verdade do Evangelho, sem renunciar à verdade, ao bem e à luz que pode dar quando a perfeição não é possível. Olha só a ousadia dessa palavra. Um coração missionário está consciente dessas limitações, fazendo-se fraco com os fracos, fazendo-se tudo para todos. Nunca se fecha, nunca se refugia nas próprias seguranças, nunca opta pela rigidez autodefensiva, sabe que ele mesmo deve crescer na compreensão do Evangelho, no discernimento das sendas do Espírito e assim não renuncia ao bem possível, ainda que corra o risco de sujar-se com a lama da estrada. Aqui a gente pode parar tudo, a gente poderia fazer um retiro só sobre isso. O que o Papa está dizendo? Nós temos que deixar de ser hipócritas, nos fecharmos nas nossas seguranças e nos fazer fracos com os fracos, acolher os mais fracos, os que não conseguem ver o Evangelho. Não quer dizer negar a verdade do Evangelho. Não quer dizer negar a verdade naquilo que acreditamos, naquilo que a igreja acredita, naquilo que Cristo ensinou. Não, mas não podemos deixar ninguém para trás. Deus acolhe os fracos e nós, como igreja, temos que ter formas criativas, inspiradas, à luz da verdade, mas também no amor de acolher os fracos. Depois ele vai dizer, a igreja é uma mãe de coração aberto, a igreja em saída é uma igreja com as portas abertas. E é aqui que o Papa fala desse sonho de que a igreja permaneça, todas as igrejas permaneçam constantemente com as portas abertas. O capítulo 2, ele vai falar sobre, na crise do compromisso comunitário. Então, são 59 números, do número 50 até o número 109. E o Papa vai iniciar esse capítulo dizendo assim, é preciso aprendermos a fazer a releitura dos sinais dos tempos, aprender a discernir, não somente para vermos o problema, mas para reagirmos e darmos soluções inspiradas. Esse capítulo aqui, se eu pudesse definir, ele é um tapa na nossa cara. Por quê? Porque aqui o Papa, ele vai dizer assim, a gente só fala do problema e não dá soluções. Nos tornamos lamurientos, reclamões e não damos soluções, não fazemos nada, pelo contrário, nos acomodamos. Então ele vai falar de alguns desafios do mundo atual e as tentações que nós, como agentes pastorais, nós temos. E aí o Papa vai começar falando dos 4 nãos. Então, quando ele vai tratar dos desafios do mundo atual, ele vai dizer que hoje, o desafio do mundo atual, a alegria de viver frequentemente se desvanece. É como aquela história quando a gente chega na porta da igreja e pergunta para a primeira pessoa que encontra,
Diz, então, como você está? E aí a pessoa normalmente vem com uma lista de tudo que não está bem, de tudo que não está funcionando, de tudo que dói, de tudo que deu errado. Nós estamos entrando numa cultura em que a alegria de viver frequentemente se esvai. Cresce a falta de respeito, a violência, a desigualdade social se torna cada vez mais forte, é preciso lutar para viver e muitas vezes se vive com pouca dignidade. E aí o Papa vai falar dos 4 nãos. É preciso dizer não a uma economia de exclusão, não à nova idolatria do dinheiro, não a um dinheiro que governa ao invés de servir e não à desigualdade social que gera violência. São pontos fortíssimos e ele vai tratar, eu quis trazer aqui para vocês, a cultura do descartável. Ele vai dizer assim, olha que forte, o ser humano é considerado em si mesmo como um bem de consumo que se pode usar e depois lançar fora. Assim teve início a cultura do descartável, que aliás chega a ser promovida. Já não se trata simplesmente de um fenômeno de exploração e opressão, mas de uma realidade nova. Com a exclusão, fere-se a própria raiz, a pertença à sociedade onde se vive, pois quem vive nas favelas, na periferia ou sem poder, já não está nela, mas fora dela. Os excluídos não são explorados, mas são resíduos. Hoje os excluídos não são explorados, hoje os excluídos são considerados resíduos, são considerados sobras, e essas sobras são jogadas fora. Quando eu li essa palavra, eu fiz um profundo exame de consciência sobre como a cultura do descartável afeta hoje a minha vida, o meu modo de me comportar, o meu modo de lidar com as coisas e as pessoas, e como isso tem um impacto eclesial e social no mundo. Para se poder apoiar um estilo de vida que exclui os outros, ou mesmo entusiasmar-se com este ideal egoísta, desenvolveu-se uma globalização da indiferença. Quase sem nos dar conta, tornamo-nos incapazes de nos compadecer ou de ouvir os clamores alheios. Já não choramos à vista do drama dos outros, não nos interessa cuidar de ninguém, como se tudo fosse uma responsabilidade de outras pessoas, que não tem nada a ver conosco. A cultura do bem-estar anestesia-nos, a ponto de perdermos a serenidade. E se o mercado oferece algo que ainda não compramos, enquanto todas estas vidas ceifadas por falta de possibilidades, nos parece um mero espetáculo que não nos incomoda de forma alguma. Irmãos, impressionante. A clareza e o realismo com que o Papa nos fala, com que surge como um grito. Nós não queremos mais chorar pelo sofrimento de ninguém. Não nos importa. Estamos preocupados com aquilo que o mercado nos oferece que nós ainda não temos. E isso é para todos nós. Depois o Papa vai falar sobre as tentações dos agentes pastorais e ele vai dizer assim. E aí ele vai dizer sims e nãos, né? Preciso dizer sim ao desafio de uma espiritualidade missionária em saída. E ele vai falar todas as falsas espiritualidades. Impressionante. Não a uma sede egoísta, não ao pessimismo estéril, sim às relações novas geradas por Jesus Cristo, não ao mundanismo espiritual. Ele vai falar que o mundanismo espiritual está disfarçado de uma religiosidade falsa, vazia. Não há guerra entre nós. E aí aqui ele vai começar no número 78 e eu peço a vocês de pegarem o número 78, abrirem lá e marcarem, porque é muito forte. Ele vai dizer assim, muitos agentes pastorais, pessoas consagradas, missionários, discípulos, catequistas, engajados na igreja, há uma preocupação exacerbada pelos espaços pessoais de autonomia, de relaxamento, de viver os próprios deveres como um mero cumprimento, como se não fizesse parte da própria identidade. Quer dizer, eu não sou missionário, eu faço missão. Eu não sou discípulo de Cristo missionário. Eu ajudo um pouquinho ali na catequese. Há uma separação das identidades. Ao mesmo tempo, a vida espiritual se confunde com alguns momentos religiosos, que proporcionam um certo alívio, um certo sentido de cumprimento de dever. Fiz minha parte, rezei o terço, fiz minha parte, fui à missa no domingo. Perdeu-se um compromisso pelo mundo, uma paixão pela evangelização e um desejo de encontro com os outros, a partir do encontro com Deus. Então, assim, é possível notar muitos agentes evangelizadores que, apesar de que rezem, vivem uma crise de identidade e um declínio do fervor. Impressionante. A gente tem que ler isso inúmeras vezes.
Depois ele vai dizer, precisamos de um dinamismo missionário. Mas percebemos que muitos leigos temem que alguém lhes convide a realizar uma tarefa missionária, apostólica, e eles então procuram fugir de qualquer compromisso que lhes possa roubar o tempo livre. Se você já passou por uma experiência assim, marca aí no seu caderno e peça a confissão e depois acompanhamento espiritual para retomar essa disponibilidade missionária ao Espírito Santo. Depois ele vai dizer assim, quanto mais precisamos de dinamismo missionário, podemos perceber que o problema não está no excesso de atividades, mas, sobretudo, nas atividades mal vividas, sem motivação, sem espiritualidade, que impregne a ação e que torne a evangelização desejável. Então, é a partir daí que as nossas obrigações se tornam cansativas e que às vezes nos levam até a desanimar, a desfalecer ou a adoecer, porque perdemos o sentido da espiritualidade realista, verdadeira, em que nos doamos de fato a Deus e desejamos, abrimos o coração de fato para nos encontrar com os outros, para doar a nossa vida. Ele vai dizer assim, é assim que se gera uma ameaça maior, um pragmatismo cinzento da vida cotidiana da igreja. Então ele vai dizer, se desenvolve a psicologia do túmulo, é daqui também que vem essa expressão, dessa exortação, que pouco a pouco transforma os cristãos em múmias de museu. Desiludidos com a realidade, desiludidos com a igreja, desiludidos consigo mesmos. Vivem constantemente tentados a apegar-se a uma tristeza melosa, sem esperança, que se apodera do coração, como um mais precioso elixir do demônio. Eita, eu vos disse que esse capítulo 2 era como um tapa na cara. O Papa nos sacode e ele é como que faz a leitura das nossas realidades pastorais e eclesiais e daquilo que se passa como um combate, como uma tentação no coração de todo aquele que se propõe a viver de fato o seu batismo e a ser discípulo missionário. Uma das tentações mais sérias que sufocam o fervor e a ousadia é a sensação de derrota que nos transforma em pessimistas, lamurientos, desencantados com cara de vinagre. Ninguém pode empreender uma luta se de antemão não está convicto no triunfo. Quer dizer, não está convicto na fé, não está convicto na força de Deus, na força do Espírito Santo, que nos conduz, que inspira a igreja, que nos alimenta, que nos leva para frente, que nos faz sair de nós. E aí, sobre o mundanismo espiritual, muito importante isso, e eu vos peço que aprofundem isso, número 93, ele vai falar assim, o mundanismo espiritual que se esconde por detrás de aparências de religiosidade e até mesmo de amor à igreja, é buscar, em vez da glória do Senhor, a glória humana e o bem-estar pessoal. Por fim, no número 109, ele vai dizer assim, os desafios existem para serem superados, sejamos realistas, mas sem perder a alegria, a audácia e a dedicação cheia de esperança. Não deixemos que nos roubem a força missionária. Eu vos exorto, quer dizer, o Papa Francisco já está nos exortando, mas eu vos exorto, irmãos, devorem capítulo 1 e capítulo 2 desta exortação e façam um exame pessoal primeiro, de consciência, de como você vive o seu batismo, de como você vive os sacramentos, de como você vive em relação a Deus, em relação aos outros, em relação à comunidade, como você enxerga o seu papel na igreja, o seu papel no mundo. Como você se vê, como Deus te vê, para que o nosso Senhor possa te inspirar. Porque é impossível nós meditarmos e mergulharmos nesta exortação e nós não nos deixarmos sacudir pelo Espírito Santo e fazermos essa experiência de saída, essa experiência de não só ver os problemas, porque nós podemos paralisar e matar o dinamismo missionário, ferir a igreja quando nós chegamos no nosso grupo, na nossa comunidade, na igreja, e nós apenas apontamos os problemas, julgamos, e nós fazemos o papel, tomamos esse elixir do demônio, o papel de Satanás, de divisor, ao invés de oferecermos o nosso tempo, renunciarmos o mundanismo espiritual, oferecemos os nossos ouvidos para escutar o clamor daqueles que mais sofrem, abrimos a nossa mente para compreendermos qual é a cultura que eu estou absorvendo, será que eu estou vivendo a partir dessa cultura do descartável? Será que eu estou como missionário vivendo no dinamismo do Espírito Santo? Ou eu me sinto pesado, cheio de preguiça de orar, cheio de preguiça de ir até a casa de alguém que está sofrendo, cheio de preguiça de estudar a palavra, de fazer a minha lexio divina, de me deixar acompanhar.
Será que eu estou fugindo de dar uma resposta a Deus e ao mundo na minha faculdade, no meu trabalho, no meu matrimônio? Será que eu estou vivendo apenas a partir de um desejo de prazeres pessoais? Quais são as tentações que estão hoje afugentando o meu coração, os meus pensamentos e a minha vida? Então, vamos fazer esse exercício, depois manda o teu retorno. Se você desejar fazer um momento de aconselhamento espiritual, envia o seu pedido e nós vamos te responder e fazer esse diálogo a partir desta exortação maravilhosa e muito providencial, que é a exortação Evangelii Gaudium. Então nós finalizamos por aqui este episódio, nós nos encontramos na próxima sexta-feira para o nosso próximo e último episódio, infelizmente, da Evangelii Gaudium, que são os capítulos 3, 4 e 5. Mas envie o seu retorno, a sua ação de graça, as suas questões, para que nós possamos enriquecer mais o nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus, que o Espírito Santo venha nos inspirar e nos provocar a partir dessa exortação apostólica e que nós possamos dizer ao Senhor como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Jesus nos abençoe, que o Espírito Santo vos renove na vossa fé, no vosso batismo e que o nosso Senhor possa nos conduzir cada vez mais a essa vida evangélica e apostólica na igreja. Até mais, até a próxima sexta-feira.